Amém, tá conectado. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, o Francisco Alessiano, o Francisco, né? Tem dois Francisco aqui, amém, a paz. Francisco Rodrigues, o Francisco Alessiano, amém. Deixa eu ver se eu falei certo, tá certinho. Francisco Alessiano, Francisco Rodrigues, né? Amém. A Maria Oliveira, a Luciene, a paz do Senhor Jesus, Socorro, Ana Paula, Daniel, Tiago, né? Eu acho que o Tiago deve ser a Silvana no celular do Tiago. Silvana, é você no celular do Tiago? A paz do Senhor Jesus. Acertei! A paz do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, pessoal que tá aí pelo áudio, amém, né? Que vai ouvir depois aí os áudios, amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 29, gente. Vocês vão ver que a maior parte aqui da aula eu vou estar com esse paninho aqui, com esse guardanapo aqui, gente. Vou estar cheirando ele porque eu tô com a rinite forte pra caramba, tá? Ontem eu tava com essa rinite, eu tava com muita dor de cabeça, não consegui dar aula. Mas hoje eu vou conseguir, mas eu tô assim, eu paro de cheirar isso daqui, eu começo a espirrar que nem uma louca. Então eu vou ficar a maior parte do tempo com ele no nariz, tá bom? Mas vai dar certo, em nome de Jesus, tá? A passagem de hoje é uma passagem muito importante. É uma passagem muito interessante, né? E é uma passagem muito conhecida, né? A passagem onde Isaías fala, né? Que Deus está dizendo que aquele povo adora ele com os lábios, né? O honra com os lábios, mas o coração está distante de Deus, né? O coração está longe de Deus. E a gente vai falar sobre esse capítulo hoje. A paz do Senhor Jesus, Davi, amém. Davi Sandra Cardoso, amém. A paz do Senhor Jesus, amém. Gente, então eu vou orar agora, tá bom? Eu vou orar aqui rapidinho, que eu não tô muito legal, pra gente começar o capítulo 29, que é um capítulo tão interessante. É um capítulo, na verdade, que Jesus fala sobre ele. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus vai falar sobre esse capítulo. Então, é um capítulo muito importante, tá? Então, eu vou orar agora e eu vou explicar o que tá acontecendo aqui. Porque Isaías tá falando isso. O que tá acontecendo na história de Judá ali, né? No reino de Judá, né? Na história das tribos de Benjamim e de Judá. Tá? Isaías tá falando o que ele tá falando, tá bom? Então, eu vou orar agora, amém? E a gente começa a estudar aí Isaías 29, amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que fortalece o cansado. Obrigada, Senhor, por não nos retribuir segundo aquilo que nós merecemos, Pai. Amém. Derrama sobre nós da tua graça, da tua misericórdia. Oh, meu Deus, que venhamos a experimentar da tua benignidade todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, porque tu és aquele que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, Senhor, e glória a ti por isso. Amém. Oh Deus, amém, Senhor, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha fazer conosco, assim como o Senhor fez com aquele povo lá no Egito, Pai, assim como o Senhor fez com aquele povo lá diante do faraó. A Bíblia diz que quanto mais oprimidos eles eram, mais eles cresciam. E que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós. Quanto mais oprimidos nós formos, mais nós vamos crescer, em nome de Jesus, Senhor, amém. E assim como o Senhor disse para faraó, ninguém vai ficar de fora, nenhuma unha, nenhuma perna, ninguém vai ficar de fora. Amém, Deus, que assim seja na vida de cada um de nós, que venhamos a experimentar da tua benignidade, da tua bondade, Senhor, que os teus milagres venham a se manifestar em nossas vidas, que o Senhor, meu Deus, mostre através de nós para todos que o Senhor é conosco, que o nosso Deus é vivo e fiel, que todos possam testemunhar o teu poder através de nós, através das nossas vidas, Senhor. Amém. Oh Deus, não permita que sejamos envergonhados, Pai, mas nos ajuda, Senhor. Ouve os teus servos, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre nós a tua benignidade e nos enche com as tuas bênçãos sem medidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, que nada nos atinja de mal, que nada nos alcance de mal, que o Senhor nos proteja de todo ataque do maligno, Pai. Que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então agora a gente vai falar sobre Isaías 29, tá?
O que está acontecendo em Isaías 29? Isaías 29 é um termo poético que Isaías fala, então é meio difícil da gente entender esse capítulo, mas eu vou explicar, tá? Ele usa, né, poesia, ele usa metáfora, ele usa uma palavra, trocadilho, sabe, de palavras, ele usa isso nesse capítulo 29, mas eu vou explicar agora para vocês. Os trocadilhos que ele usa são fortes, ele tá chamando muita atenção aqui do reino de Judá, tá? O que tá acontecendo aqui? O reino de Judá, Isaías vem falando já faz bastante tempo, né? Desde ali do capítulo 1, a gente já tá no capítulo 29 aqui, né? Desde o tempo ali, né? Do reinado, né? De quando Uzias morre ali, né? Quando Uzias morre e o filho de Uzias começa a reinar desde esse tempo, Isaías vem falando. Para esse povo se voltar verdadeiramente a Deus, confiar em Deus, né? Não só de boca, não só fazendo rituais religiosos, mas verdadeiramente confiar, verdadeiramente entregar o seu coração a Ele. E agora Isaías continua falando assim, só que agora Isaías já vai ser um pouco mais, né, taxativo, né? Já está cansado aqui. E o que está acontecendo aqui no capítulo 29? O povo não está confiando em Deus. Tá sofrendo aquela ameaça da Síria, a gente lembra, né? A Síria tá vindo, a Síria tá invadindo cidades do reino de Judá. A capital de Judá está ameaçada ali, Jerusalém, né? Eles fecham a capital e começam a fazer estratégias humanas para se defender do ataque da Síria, mas não buscam a Deus. Eles fazem várias estratégias humanas, mas não pensam em Deus. E Isaías começa a falar sobre isso. Isaías fala, caramba, nesse capítulo 29, Isaías vai falar, caramba, Deus levantou tantos profetas para falar com vocês, mas vocês não quiseram ouvir. A gente lembra que na aula passada Isaías falou isso, né? Eu vou falar com vocês, vocês falam que estão cansados, que eu digo sempre a mesma coisa. Os profetas chegavam até vocês, vocês falam, isso eu já sei, que chatice, vem ensinar o beabá pra gente, a gente já sabe isso, né? Então, por causa disso, Deus agora diz, vocês estão cansados, dizem que eu me repito, que eu falo sempre a mesma coisa. Então, por isso, Deus agora vai começar a falar com vocês por língua estrangeira. Não vai ser mais por um judeu, vai ser por uma pessoa de outra nação. Que Deus vai falar com vocês. Uma pessoa com outro povo. Que Deus vai falar com vocês. A paz, Juliano. Amém. Vai ser com outro povo agora. Um povo estrangeiro que Deus vai falar com vocês. Porque vocês estão enfadados de ouvir a voz do que é de vocês. Então vocês vão ouvir a língua estrangeira agora. Vocês estão dizendo que eu me repito através dos profetas, mas vocês vão ter que ouvir agora o gago. Aquele que repete muitas vezes. Porque vocês estão enfadados de ouvir. E eu falo claramente, vocês não querem me ouvir? Então agora vocês vão ouvir uma pessoa que gagueja em língua estranha, né? E é nesse sentido agora que Isaías vem vindo, complementando o capítulo anterior. É um povo que não quer ouvir. É um povo que está cansado, não quer ver. Os sinais estão vindo, eles não querem ver. Os profetas vêm e falam, eles não querem ouvir. Então agora Isaías fala sobre isso no capítulo 29. É o seguinte, Deus, ele quis chamar a atenção de vocês. Deus quis disciplinar vocês. Deus quis ensinar vocês com mansidão. Vocês não quiseram ouvir. Vocês rejeitaram todos os profetas, tudo que eles diziam. Vocês rejeitaram todas as manifestações visíveis de Deus, vocês não quiseram ver. Então agora vocês se acham, porque agora, gente, a gente vai ver no capítulo 29, que o reino de Judá se achava. Eles se diziam como o povo escolhido de Deus. Então, por serem o povo escolhido de Deus, Deus vai fazer algo por eles, ainda que eles não mereçam. Era nesse sentido que eles se garantiam, né? E Deus diz isso agora no capítulo 29. Vocês vivem pelos 4 ventos, falando que vocês são o altar de Deus. A paz, Danilo Bassal. Amém. Vou orar sim. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Danilo Bassal está pedindo para nós orarmos pela Angola, né? A gente vai orar em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só terminar a introdução, a gente ora antes de começar a leitura. Amém. Então, o que acontece? Esse povo, ele se sentia. Então, era um povo que fazia questão de falar que era o povo de Deus. E eles faziam questão de ser reconhecidos como povo de Deus. Eles faziam questão de serem reconhecidos como o local escolhido por Deus.
E eles faziam questão disso. E se glorificavam nisso, se gloriavam nisso, né? Ah, nós somos os escolhidos por Deus. Jerusalém é o local escolhido por... A paz, Adriano, Jerusalém é o local escolhido por Deus. Nós somos o próprio altar de Deus. Aqui, ó, é o próprio altar de Deus, Jerusalém. Deus está aqui, né? Então, eles se achavam muito por conta disso. Como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa, né? Porque ali Deus escolheu. Lembra bastante os filhos de Eli, né? Quando a gente estudou ali os filhos de Eli tinham esse pensamento. Então, os filhos de Eli, lembra que os filhos de Eli, Israel tinha perdido uma guerra contra os filisteus, então havia uma outra guerra ali contra os filisteus, e os filhos de Eli pensaram, a gente perdeu a primeira vez porque Deus não foi com a gente, porque a gente deixou a arca. Mas se a gente levar a arca com a gente, Deus vai ser obrigado a fazer alguma coisa. Pelo menos para ele se salvar ali, porque ele vai estar na arca, ele vai precisar fazer alguma coisa, não lembra? E era esse o intuito dos filhos de Eli, e a arca foi levada. Deus não fez nada. Deus não fez nada. Israel, o povo de Israel morreu ali, né? Uma boa parte do povo de Israel morreu, os filhos de Eli morreram ali na guerra, né? E a arca foi levada pelos filisteus, e Deus não fez nada. Porque eles estavam em um pecado muito grande, né? E agora é nesse nível. É nesse nível que a gente encontra aqui no capítulo 29. E Deus diz, vocês querem ser reconhecidos como o altar de Deus? Vocês saem por aí falando que vocês estão no lugar onde é o altar de Deus? Então agora vocês vão ser julgados como o altar de Deus, tá? É nesse sentido. Tem um filme que eu assisti, que é o Piratas do Caribe. No Piratas do Caribe, tem aquele Jack Sparrow lá, né? Aí tem uma hora que tem um cara lá, que ele fez uma promessa lá, ele fez um acordo lá com o cara, que ele ia ser não sei quantos anos capitão. Ele ia ser não sei quantos anos capitão, depois que terminasse esse período dele ser capitão, ele ia entregar a alma dele. Gente, isso aqui é uma coisa de ficção, tá? Ele ia entregar a alma dele, né? E depois chegou o tempo, passou esses anos, né? E ele foi cobrar a alma de Jack Sparrow, né? Jack Sparrow. Aí nisso, ele não tinha navio. Gente, ele passa o filme inteiro sem ter navio praticamente. São vários filmes, né? Vários. Esqueci o nome. São várias. Tem o filme 1, 2, 3, né? São vários. E ele não tem navio. Vai passando filme, e ele fica na saga de ter um navio e não tem. E então, no finalzinho, vem, né, esse que ele havia feito a promessa, e ele fala assim, olha, já chegou os 16 anos, você foi capitão, chegou a hora de você dar sua alma para mim. E então Jack Sparrow fala, mas eu não fui capitão, eu não tinha navio, eu não fui capitão, você falou para mim que ia me dar 16 anos de capitão, e eu não fui capitão de navio nenhum, você não me deu nenhum navio. Aí o cara fala, eu não te dei nenhum navio, mas como você se chamava nesses 16 anos? Quando as pessoas iam falar seu nome, o que você dizia? Você dizia, eu sou o capitão Jack Sparrow. Me chame de capitão Jack Sparrow. Ele falava isso mesmo, no filme, quando você assiste. Ele não tinha navio nenhum, gente. Ele não tinha navio, não tinha tripulação, não tinha nada. Mas ele falava, me chame de capitão. Me chame de capitão. Ele sempre falava isso. E no final o cara fala, então você vai ser julgado agora. Você vai entregar sua alma. Porque apesar de não ter recebido um navio para governar, você se intitulou como capitão. Você dizia que você era. Então você vai ser julgado como quem era um capitão. Você fazia questão de falar que você era. E é nesse sentido, né? Eu tô falando isso daí para despertar aí alguns também, porque vocês acham interessante quando eu trago alguma coisa assim, né, de fora, né? Fantasiosa. Mas, gente, é nesse sentido que Deus está falando aqui. Esse povo, né, eles faziam questão de falar que era o povo de Deus. Eles faziam questão de falar, aqui Jerusalém vai ser invadida, não. Jerusalém não vai ser invadida. Aqui é o altar de Deus. Essa cidade é o altar de Deus, imagina. Deus está aqui. Deus vai lutar. Deus não vai deixar que nada aconteça. Aqui é o altar de Deus, né? Então Deus diz isso no capítulo 29. Vocês fazem questão de falar que são meu povo. Vocês fazem questão de ficar se achando por aí, dizendo que vocês moram no altar de Deus. Então agora vocês vão ser julgados pelo altar de Deus. Vocês estão no meu altar. E eu vou dizer qual é o gosto do sacrifício de vocês. Que gosto vocês têm? E eu vou fazer vocês queimarem como um sacrifício. Vocês não estão no altar de Deus? Então vocês vão queimar.
Vocês vão torrar no meu altar. E é isso que Deus fala agora para eles, gente, nesse sentido. Então Deus fala, porque vocês não me são agradáveis. Vocês, a verdade é que vocês vivem com suas religiosidades, ano após ano, cumprem todas as festas. Vocês adoram festa. Vocês adoram se reunir para fazer festa. Vocês adoram um banquete. Vocês adoram uma boquinha livre. Vocês adoram isso. Mas vocês não estão lembrando de mim. Vocês não estão me adorando nessas reuniões de vocês. Vocês não fazem isso por mim. Então Deus diz, então continua aí se iludindo. Fica mais alguns anos aí se reunindo e fazendo suas festas, dizendo que é em meu nome. Se reunindo para os banquetes, dizendo que é para mim. Sendo que vocês comem até vomitar. Vocês se empantufam aí de comida, dizendo que é para mim. Continuem. Mas eu virei. E vocês então verão que vocês realmente estavam no meu altar. E então vocês queimarão como um sacrifício no meu altar. É nesse sentido que Deus fala, sabe? Então Deus diz, porque eu levantei profetas e vocês não quiseram ouvir. Eu levantei profetas e vocês não quiseram escutar eles. Eu fiz manifestações, eu fiz milagres, eu fiz vários sinais. Vocês não quiseram ver. Então agora eu vou deixar vocês cegos. Então agora eu vou tirar o entendimento de vocês. Eu é que não quero que vocês entendam mais, porque eu quero que vocês vão embora dessa terra agora. Quem não quer mais que vocês entendam sou eu. Então agora eu vou selar o entendimento de vocês. Vocês não vão conseguir mais entender. E eu vou fazer com que um povo estranho entenda o que eu digo. Lá no Novo Testamento fala sobre isso. Paulo diz sobre isso. Apontava para nós, gentios, né? Então, Deus diz, né, que ia selar o entendimento deles para que eles não entendessem mais o que Deus diz, né? E Paulo diz, está selado até hoje. Por isso que eles não entendem que Cristo é o Messias ainda, porque continua selado. E Deus continua ainda tirando deles o entendimento, né? Quando Paulo diz sobre isso. E então, a Bíblia diz isso, eu vou tirar o entendimento de vocês. Eu vou tirar o entendimento de vocês porque eu falei, vocês não quiseram ouvir. Mas haverá um dia em que eu vou manifestar sinais tão claros, mas tão claros, que os surdos ouvirão e os cegos verão. De sinais tão claros que eu vou dar. Aqui ele fala sobre Jesus. E Jesus diz isso lá no Novo Testamento, a gente vai ver, né? João Batista, tem um momento ali na história de João Batista fica meio em dúvida, né? E ele manda os discípulos dele irem lá perguntar se Jesus realmente é o Messias. Era aquele que ele tanto ansiava. E Jesus responde, mas ele está perguntando? Caramba, esse cara viu a pomba, o Espírito Santo descendo sobre mim, na frente dele. Ele ouviu o Pai falando dos céus, o céu se abriu e Deus falou, ele ouviu. Deus falando, eis aí meu filho amado, em quem tenho prazer. E agora ele está em dúvida. Diga a ele que os cegos veem e os surdos ouvem. E todos os milagres que vocês veem. E é nesse sentido, era para Jesus que estava apontando aqui o livro de Isaías. E hoje a gente vai ver esse capítulo então, tá bom? É um capítulo, como eu disse, tem termos aqui poéticos, né? Tem alguns símbolos, mas eu vou explicando para vocês, tá bom? Então, amém. Isaías 29 agora, no versículo 1. Agora ficou fácil hein, com essa explicaçãozinha, esse resumo que eu dei no início. Versículo 1 diz assim, ai de Ariel, a cidade em que Davi acampou. Ajuntai ano a ano, completem as festas anuais o seu ciclo. Mas eu porei Ariel em aperto, haverá gemidos e luto, e ela será para mim como Ariel. O que é Ariel? A palavra Ariel, né? A palavra Ariel, ela tem dois sentidos. Ela significa leão de Deus, ou ela tem significado, segundo o livro de Ezequiel, né? Ali no capítulo 43, tem o significado de altar de Deus. E aqui nesse versículo 1 e 2, Deus está falando sobre altar de Deus. E ele também se refere a Ariel como Jerusalém, tá bom? Então há um trocadilho aqui. Então Ariel significa altar de Deus. E esse povo em Jerusalém, eles diziam que eles estavam seguros, porque eles estavam no altar de Deus. Eles estavam na cidade que foi escolhida por Deus, então eles estavam garantidos.
eu tô na cidade que Deus escolheu para ele habitar, eu tô garantida, nada vai me acontecer aqui. E eles se achavam por isso, né? Eu moro no altar de Deus, então tá tudo certo aqui. Agora vamos ler com essa explicação, tá? Aqui diz no versículo 1 assim: ai de Ariel. Então, o que é esse Ariel que tá falando aqui? Jerusalém. Ai de Jerusalém. Vocês não dizem que vocês são o altar de Deus, né? E Ariel significa o altar de Deus. Ai de Jerusalém. Aí depois ele diz de novo: de Ariel. Então, aqui esse segundo de Ariel é o altar de Deus, tá? Então, aqui ele faz um trocadilho, né? Ai de Jerusalém. Ai do altar de Deus. É nesse sentido que ele tá falando. Ele tá falando, não, realmente, vocês sabem que aí é meu altar e vai ser. E o que é que tem no altar, gente? Sacrifício. Tem fogo. Fogo devorador. E é isso que Deus está falando aqui. Ai do meu altar. Ai de Jerusalém. Realmente, Jerusalém é o meu altar. E vai queimar. Vai ser consumida. Vai pegar fogo. É nesse sentido que ele está falando aqui, entendeu? Então aqui ele diz: ai de Ariel, Jerusalém. Ai de Ariel, o altar de Deus. A cidade que Davi escolheu para morar. Entendeu? Então aqui está falando sobre Jerusalém. E Jerusalém no ponto como sendo o altar de Deus, já que eles mesmos se intitulam como altar de Deus. Então aqui diz: continua fazendo as festas de vocês. Ano após ano, continuem. Fiquem aí fazendo as festas de vocês. Cumpram os ciclos aí, conforme a lei, porque isso vocês fazem questão de cumprir, né? As outras coisas da lei que eu mandei vocês cumprirem, vocês não querem. Eu mandei vocês obedecerem vários outros pontos ali da lei, vocês não querem. Mas agora os rituais das festas, vocês cumprem. Vocês cumprem com alegria. Os dias das festas, vocês se lembram. Mas de dobrar o joelho e orar a mim, vocês não se lembram. Mas os dias de festejar, vocês lembram. Aí vocês dizem que estão cumprindo a lei, que é no meu nome, né? E é isso que Deus está falando. Continuem. Continuem aí ano após ano aí, fazendo as festas de vocês, cumprindo o ciclo das festas de vocês. Então, no versículo 2, Deus diz: mas eu porei Ariel em aperto. Mas eu vou colocar Jerusalém em aperto. Haverá gemidos e luto, e ela será para mim como Ariel. Então aqui esse como Ariel que ele fala é como um altar de Deus. Aí então no versículo 2 ele está dizendo: mas eu porei Jerusalém em aperto. E vai ter gemidos na cidade, vai ter luto, e Jerusalém vai ser para mim como meu altar. Vai queimar, vai pegar fogo, vai ser consumido. É nesse sentido. A Jerusalém vai queimar no meu altar. Então no versículo 3 diz: pois eu te cercarei com meu exército, te sitiarei com fortificações e levantarei defensas contra você, tá? O que Deus está falando aqui? Deus está falando que Deus vai guerrear contra Jerusalém. Deus está falando, eu vou te cercar com meu exército. Eu vou guerrear contra vocês. Vocês estão com medo da Assíria? Vocês estão com medo da Assíria? Porque vocês fecharam aí a cidade? Vocês fecharam a cidade aí e estão com medo da Assíria invadir vocês? Vocês estão com medo do cerco da Assíria? Mas eu digo que o meu cerco está chegando. Esse Deus está falando. E o meu cerco é forte. O meu cerco tem rampas, né? É um cerco, sabe? Antigamente se fazia cercos assim também para tentar subir. Você fazia elevações para tentar entrar na cidade, né? Por cima, pelo muro e tal. E é isso que Deus está falando. O meu cerco tem fortificações. Eu vou sitiar vocês com força. Eu não vou desistir. Não vai passar 5 anos e eu vou desistir porque vocês não abriram, não. Eu vou cercar vocês de jeito. Então Deus diz: e levantarei defensas contra você, né? O que é isso? Defensa, levantar defensa é quando uma bactéria
ela entra no nosso organismo, né? Ela ataca o nosso organismo. E o nosso próprio corpo começa a nos defender, reagir para que aquela bactéria não nos consuma, né? Isso é levantar defesa, tá? Ou levantar defesa, tá? É a mesma coisa. Deus aqui está dizendo que ele vai se proteger contra Israel. Ah, a Silvana tá falando que tá um ruído. Francisco. Francisco, tem como você colocar, por favor, o microfone no mudo? Deve estar dando eco. Francisco Alessiano. Eu acho que tá dando eco. Realmente, tá vindo um ruído aqui pra mim também. A Silvana falou que tá dando ruído. Francisco, eu vou pôr, tá? Aqui, rapidinho. Ih, eu não tô conseguindo. Será que ele já pôs? Ih, eu não consigo pôr aqui o som do Francisco no mudo. Francisco, você consegue pôr seu microfone aí no mudo? Eu não tô conseguindo daqui. Tá desabilitado pra mim. Eu acho que melhorou. Então, no versículo 3, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, olha, vocês estão com medo da Síria? Vocês estão com medo da Síria cercar vocês e invadir vocês? Pois eu digo que vocês têm que ter medo de mim. Eu tô chegando. Eu vou cercar vocês, que eu não vou deixar vocês sair. Ah, obrigada, Francisco. Deus abençoe, viu? Eu vou cercar vocês, que eu não vou deixar vocês escaparem de mim. E eu vou levantar defesas contra vocês. Vocês não vão conseguir me convencer do contrário. Porque assim, gente, as defesas que Deus vai levantar contra o povo do reino de Judá, não é porque Deus pode ser atingido por eles. Não é nesse sentido que Deus fala que vai levantar defesa, porque Deus não pode ser atingido por ninguém. Então não há nada que o povo de Judá fizesse que pudesse atingir a Deus. É no sentido dele não ceder. Ele está falando aqui que ele não vai mudar de ideia. É isso que ele está dizendo. Eu vou levantar defensas contra vocês. Eu vou me proteger de vocês para que eu não mude de ideia. Para que eu continue meu ser, que vocês sejam castigados. É nesse sentido. Então aqui no versículo 4, Deus diz: então, Jerusalém, você vai ser humilhado. Você vai começar a falar desde o chão, do pó. Você que se acha tanto. Você que está se exaltando tanto. Então a tua palavra vai começar a sair abafada pelo som do pó da terra. E a tua voz vai parecer como a de um espírito que está debaixo da terra, e o falar dele, né, é um murmúrio que brota do chão. Aqui Deus está falando, você agora se acha, você grita se aparecendo, você se enaltece, mas eu vou te humilhar tanto que você vai falar baixinho. Você vai começar a murmurar, a cochichar, igual fantasma. Você vai começar a murmurar, a cochichar. De tão humilhada que você vai ser. Então, no versículo 5 e 6, Deus diz: a multidão dos teus inimigos será como o pó que se dispersa. A multidão dos tiranos será como a palha que voa. Tudo vai vir como um instante. E então você vai ser visitada pelo Senhor dos Exércitos. E ele vai vir com trovões. Ele vai vir com estrondos. E com grande rugido. Com tufões. E ele vai vir com tempestades. E ele virá com uma chama de fogo devoradora. Deus está falando, eu vou acabar com teus inimigos. Nenhum inimigo teu vai vir. Eu vou dispersar todos eles. A Síria vai deixar vocês em paz. O Egito vai deixar vocês em paz. A Filístia vai deixar vocês em paz. Edom vai deixar vocês em paz. Moabe, Amon, todo mundo vai deixar vocês em paz. Então eu vou me achegar a vocês. E vocês vão sentir. Vocês nesse momento vão desejar que uma nação tivesse vindo e não Deus. Vocês vão falar, caramba, melhor seria que a Síria tivesse vindo do que Deus. É nesse sentido. Porque vocês estão assim, porque vocês estão com medo da Síria. Mas eu digo que quando eu for até vocês, eu serei pior do que a Síria. Porque eu irei até vocês com trovões. Eu irei até vocês com estrondos. Eu irei até vocês com grande rugido.
Eu irei até vocês com tufões, e eu irei até vocês com tempestades, e eu serei um fogo devorador. Com chamas de um fogo devorador eu vou até vocês. Vocês vão desejar que uma outra nação tivesse vindo e não Deus. Eu vou ser pior. Vocês estão me abandonando por medo da Assíria. Vocês estão me abandonando por medo do Egito. Vocês me abandonam por causa de Tiro. Vocês me abandonam por outras nações. Vocês buscam alianças entre outras nações. Mas eu digo, vocês devem temer a mim e não outras nações. É isso que Deus está querendo dizer aqui, né? Então, no versículo 7, Deus diz: será como em um sonho, como em uma visão noturna. A multidão de todas as nações a guerrear contra Ariel, de todos os que combatem, a sitiam e a põem em aperto. Aqui está dizendo, gente, que as nações que antes vinham e sitiavam Jerusalém, vai ser como um sonho para eles. Eles vão desejar que essas nações estivessem vindo quando Deus vier. Eles vão sonhar com isso, sabe? Sonhar vai ser bom para eles no sentido deles sonharem, desejarem. Ai, antes a Assíria tivesse vindo. Ai, antes o Egito tivesse vindo. Mas Deus veio. E tá pior o negócio. É nesse sentido. Vai ser como um sonho para eles. Eles vão desejar que outra nação tivesse invadido eles do que ir a Deus. Eles estão desobedecendo a Deus por causa de nada, né? Então, quando Deus vier com ira, eles vão lamentar. Eles vão ver que por tão pouco, né, eles abandonaram a Deus. Então, no versículo 8 diz: e suceder-lhe-ás como ao faminto, o qual sonha que está comendo, mas ao acordar está com o estômago vazio, ou como ao sedento, o qual sonha que está bebendo, mas quando acorda se sente exaurido e com a boca seca. E o que sucederá à multidão de todas as nações em guerra contra o monte Sião, né? Aqui está dizendo assim: vocês vão sonhar, e esse sonho vai ser como alguém que está com muita sede, e no sonho você está bebendo água, né? Imagina assim, você está num lugar onde você não tem água, acabou a água, não tem água, não tem como você beber água, e você está com muita sede. Aí quando você dorme, você até sonha que você está bebendo água, de tanta sede que você está. Ai, gente, pera só um segundo. De tanta sede que você está, você até sonha que você está bebendo água, né? Então, você fica alegre, que você está sonhando que você está bebendo água. Então você acorda e a sua boca está seca. E você começa a ficar com mais sede do que você estava antes, porque você sonhou que você bebia água. É isso que Deus está falando. Eles vão sonhar com outras nações invadindo eles. E será como alguém que está morrendo de sede e está bebendo água. E quando eles acordarem, eles vão ver que é Deus atacando eles. E eles vão então ficar com mais sede do que eles estavam antes. Eles vão desejar ainda mais que fosse uma outra nação e não Deus. E aqui diz: e o que sucederá à multidão de todas as nações em guerra contra o monte Sião, né? Então, e isso é o que vai acontecer com todas as nações que vierem em guerra contra o monte Sião. Isso também vai acontecer contra todos aqueles que quiserem guerrear contra o monte Sião, porque Deus está guerreando. Deixar Deus trabalhar. É Deus que está fazendo, né? Aí então o versículo 9 diz: enchei-vos de pasmo. Sim, fiquem pasmados. Cegai-vos. Sim, fiquem cegos. Embriaguem-se, sim, mas não com vinho. Fiquem aí cambaleando, mas não vai ser por causa de bebida forte. Pois a verdade é que Deus derramou sobre cada um de vocês um espírito de sono profundo, de torpor. Ele fechou os olhos de vocês, os olhos dos profetas. Ele cobriu a cabeça de vocês, dos videntes. Aqui Deus está dizendo, né? Vocês vão ficar pasmados quando eu chegar. Vocês vão ficar, né, abismados quando eu começar a derramar minha ira sobre vocês.
Mas vocês querem ficar cegos. Vocês não querem ver? Então fiquem cegos. Vocês querem ficar se embriagando e não me ouvir? Então agora eu digo, vocês vão ficar como embriagados, mas não vai ser divino. Vocês vão ficar cambalhando para lá e para cá sem saber o que fazer, mas não vai ser por causa divino. Vai ser porque agora eu vou cegar vocês. Vocês querem ficar cegos? Então agora eu que vou tirar de vocês o entendimento de vocês. Então agora eu que vou derramar um espírito de torpor sobre vocês. Judá. Eu que vou derramar agora sobre o meu povo de Israel um espírito de um sono profundo. Vocês serão como alguém que dorme. Por mais que alguém fale, você não ouve. Por mais que aconteça, você não vê. E assim serão vocês. Vocês não verão e vocês não ouvirão. Por mais que se diga, por mais que se faça. Vocês não reconhecerão. Vocês serão como alguém que dorme. Num sono muito profundo. Que vai demorar para vocês acordarem. E é por isso que eu estou fechando os olhos dos profetas de vocês. E eles não vão conseguir mais orientar vocês da forma certa. Porque eles também não vão ver. E eu vou agora confundir a cabeça dos videntes de vocês. E eles também não vão entender as visões que eles vão ter. Os profetas não vão entender o que Deus diz. Os profetas vão ler e não vão entender o que está escrito. Os videntes vão ter visões e não vão entender nada que Deus está falando. Porque vocês não querem ficar cegos? Então agora eu vou deixar vocês cegos. E o Novo Testamento diz, né? Paulo diz, Deus falou que os cegaria. Deus falou que tiraria o entendimento deles. E é por isso que eles não aceitam Jesus. Paulo diz isso no Novo Testamento, em uma das cartas a uma das igrejas. Porque tem uma igreja ali que os gentios começaram a se sentir, né? Os gentios começaram a falar, caramba, a gente entende e os judeus não. Como que a gente entende e os judeus não entendem? Então Paulo diz, ó, Paulo, cuidado. Cuidado. Fica tirando uma deles não, cuidado. Porque tudo isso aconteceu por um propósito de Deus, para tirar o entendimento deles, para que os gentios fossem salvos. Porque se eles entendessem tudo, só eles seriam salvos. Então, a falta de entendimento deles é a oportunidade de Deus para que os gentios sejam alcançados. E então, quando o próprio povo de Deus se converter, é que Jesus vem. Quando o povo dele também se converter, serão os últimos, né? Então eles se convertem e Jesus vem. E Paulo diz, cuidado, isso daí é um propósito de Deus. Então Paulo diz, se Deus pegou o ramo original, porque os judeus, o povo de Israel, era o ramo original. Era o ramo original da raiz. Ai, gente, desculpa. Era o ramo original da raiz. E Deus não teve dó e arrancou eles da árvore? Você acha que ele não vai arrancar vocês que são só um enxerto? Vocês não são o ramo original não, gente. Esse Paulo diz. Cuidado, né? E é isso que Paulo está se referindo, né? Paulo diz que essa palavra que está vindo aqui em Isaías, ela permanece até os tempos de Paulo, onde o povo ainda não tinha entendimento, eles não conseguiam ver que Jesus é o Messias, eles não conseguiam entender. E permanece até hoje, gente, né? Muitos judeus até hoje ainda, né? Permanecem assim, sem conseguir entender, sem conseguir aceitar, né? Que Jesus é o Messias. E é nesse sentido aqui que Isaías está falando e que Paulo fala lá no Novo Testamento. Então aqui Deus diz, vocês querem ficar aí só bebendo, né? Vocês querem ficar aí só bebendo, vocês querem ser cegos, porque eu tô mandando visões, eu tô falando por meio de profetas, eu tô mandando sinais, vocês não querem ver? Então agora quem vai deixar vocês cegos sou eu. Vocês não vão ver realmente. Por mais claro que seja, eu vou impedir vocês de verem. E outra, vocês querem ficar bebendo aí? Vocês querem beber que nem doido, ficar caindo, embriagados? Agora eu vou fazer vocês ficarem cambaleando como se fossem bêbados pra lá e pra cá, sem saber o que fazer, sem saber pra onde ir, sem discernimento igual bêbado. Eu vou fazer vocês ficarem assim. Mas não vai ser por vinho, não vai ser por bebida forte. Vai ser por falta de entendimento. Vocês não vão entender nada. Vocês vão ler e não vão entender.
E eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fechar os olhos dos profetas de vocês. Eu vou fechar a cabeça dos profetas de vocês para que eles não entendam. Eles não vão mais ver nem entender. Versículo 11. Toda a visão agora para vocês vai ser como as palavras de um livro lacrado que se dê a uma pessoa que sabe ler, dizendo-lhe: lê isto, por favor. Ao que ela responde: impossível, pois o livro está lacrado. Deus está falando para vocês agora, a partir de agora, tudo que eu digo, toda a visão que eu enviar vai ser como um livro. Um livro que eu tô dando para uma pessoa que sabe ler, mas o livro tá aqui com cadeado fechado, selado. E eu dou esse livro e falo: lê. A pessoa fala: mas como que eu vou ler? Tá fechado, eu não consigo abrir, tá selado, como que eu vou ler? Não dá. É assim. Ou então eu chego e dou um livro que é possível ler, que dá para ler, mas eu entrego para uma pessoa que não sabe ler. Eu entrego para um analfabeto e falo: lê para mim. A pessoa vai falar: não dá, eu não sei ler. Como que eu vou ler se eu não sei ler? E assim serão vocês. É isso que Deus está falando. Vocês não vão entender. Vocês vão ler e não vão entender. Vocês vão receber visões e não vão entender. Aí no versículo 12 ele diz isso sobre o livro que é dado a uma pessoa que não sabe ler. Ele diz no versículo 12. Em seguida se dá o livro a uma pessoa que não sabe ler, dizendo-lhe: lê isto, por favor. E a pessoa responde: eu não sei ler. Aí então no versículo 13, Deus diz: o Senhor disse: visto que este povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o coração deles está longe de mim, e a reverência deles para comigo não passa de mandamentos humanos, não passa de coisa aprendida por meio de rotina. O que me resta agora é continuar assustando este povo com coisas espantosas e assombrosas. A sabedoria dos sábios deles vai perecer, e o entendimento dos entendidos deles se desfará. Aqui Deus está falando: olha, já que esse povo não quer me servir com coração. O que é servir a Deus com coração? É obedecer. É obedecer. E obedecer inclui a gente aceitar ou não. Inclui aceitar o que eu não quero. Aceitar a vontade de Deus que não era minha. Minha vontade é fazer outra coisa, né? Jesus aceitou a vontade de Deus. Jesus falou: ai, Senhor, passa de mim esse cálice. Jesus orou 3 vezes para que Deus tirasse dele esse cálice. Então Jesus viu que Jesus estava tão atormentado, tão perturbado, que Jesus fala para os apóstolos: orem comigo que a tentação está vindo. Eu sou carne também, gente. O espírito está preparado, mas minha carne é fraca. Me ajuda aí que a tentação está vindo. Eu tô com medo. E os apóstolos dormiam. E Jesus morrendo de medo, tremendo de medo. Então Jesus falou: mas que seja feita a tua vontade. Não era o que Jesus queria, mas ele aceitou a vontade do Pai. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que não pecava? Não, ele pecou. Ele pecou com Batseba, ele pecou quando fez lá a contagem, né? Eu esqueci o nome, tem um nome. Ele pecou lá quando fez a contagem. Mas ser segundo o coração de Deus é você se arrepender e buscar obedecer. Não errar mais. Davi errou, mas não errou de novo no mesmo erro. Você não vê lá na Bíblia dizendo que ele errou de novo na mesma coisa. Ele errou, mas não errou 10 vezes na mesma coisa. Não ficou lá repetindo, né? Não. Ele errou uma vez, mas ficou errando várias vezes na mesma coisa. Então aqui, né, Deus diz isso. Ó, já que este povo gosta de se achegar a mim só com palavras, já que eles gostam de ficar falando palavras bonitas e ficar me glorificando com palavras, ficar me honrando com louvores, já que esse povo gosta de ficar falando bastante coisas bonitas ao meu respeito, mas a verdade é que o coração deles está bem longe de mim. O coração deles não me honra. O coração deles não é meu.
E a reverência que eles têm a mim não é verdadeira. Reverência, né, é você realmente, gente, por exemplo, a reverência que é feita a um rei, né, é você se sujeitar, né, você faz a reverência. Qual que é o sinal da reverência? A sujeição. Eu faço a reverência a alguém, eu estou reconhecendo, né, eu estou honrando aquela pessoa, reconhecendo, né, a minha sujeição àquela pessoa, né, e honrando ela. E é isso que Deus está falando. Eles não me honram. Esse povo não me honra. A honra deles não passa de mandamento humano. A sujeição deles não passa de mandamento humano. Eles fazem somente porque tem que fazer. Eles fazem porque um monte de gente está fazendo. Eles estão fazendo, deixa eu fazer aqui também. É isso. Jesus amado. Essa rinite está fogo. Então é isso que Deus está falando aqui. Eles fazem por mandamento humano. Eles fazem porque eles se sentem obrigados. O outro está fazendo isso, deixa eu fazer também. Porque é uma ordem, todo mundo tem que fazer, então vamos fazer. Não é porque é de coração. Se não tiver ninguém do lado fazendo, ele não faz. Ele faz porque tem gente fazendo, então eu vou fazer também, né? Nesse sentido. A reverência deles para comigo, Deus diz, não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. A reverência dele, as coisas que eles fazem por reverência, eles não fazem de coração. É cotidiano. Sabe aquela pessoa que está acostumada a entrar numa casa e tirar o sapato? Porque está entrando numa casa? Já é costume. Então, quando ele entrar num lugar santo, ele vai tirar o sapato. Mas não é porque o lugar é santo. É porque é rotina. Ele está acostumado com isso. Mas ele não entende, né? O coração dele não está se entregando, falando, caramba, deixa eu respeitar aqui. Não, é rotina. Já é normal. Ele já nem é automático, é robótico, né? É isso que está sendo dito aqui. Então no versículo 14, Deus diz, já que esse povo não quer me servir, me amar de coração, já que esse povo não quer me honrar e me glorificar com o coração, eles só querem ficar me honrando e glorificando com a boca. Já que esse povo não me reverencia de verdade, a reverência deles é só humana, é só para mostrar. E é automática, é robótica. A única coisa que me resta é continuar assustando eles por meio das minhas coisas espantosas e das minhas coisas assombrosas. Então, neste momento, os sábios, a sabedoria dos sábios vai perecer. Os sábios não vão poder explicar as coisas que eu estou fazendo. A sabedoria deles vai sumir. Ao ponto deles não saberem explicar as coisas que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo? Eles não vão saber. E o entendimento dos seus entendidos se desfará. E aqueles que são muito entendidos não vão entender. Eles não vão entender. O entendimento deles vai se desfazer todo. Eles não vão entender nada das minhas coisas espantosas e assombrosas. Então no versículo 15, Deus diz, ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem, ninguém pode ver a gente mesmo, ninguém vai saber o que a gente está fazendo, vamos fazer. Isso era comum, né? Isso era comum. Eles iam, a gente lembra que Isaías falou isso uns capítulos aí atrás, será o capítulo passado, eu não lembro. Isaías falou isso. Isaías diz que eles faziam uma coisa na frente, né? E por trás, ali escondido, eles faziam achando que Deus não estava vendo, né? Querendo se esconder de Deus ali. Aí eles iam lá no templo, ofereciam sacrifício a Deus, depois eles iam lá escondidinho, né? Na casa deles e pegavam lá uma estátua lá e colocavam lá, né? E oravam para aquele ídolo. É isso que estava acontecendo. Aí eles achavam que ninguém estava vendo. Tô na minha casa, ninguém está vendo. Pus ali uma estatueta, pronto. E era isso que eles estavam fazendo. E aí está dizendo aqui, ai dos que escondem os seus planos de Deus. Eles ficam fazendo a maldade deles na escuridão. E eles ficam achando que ninguém está vendo.
Eles ficam falando, ah, mas ninguém vai ver a gente aqui no quarto escuro, à noite, ninguém vê. Ninguém sabe o que a gente está fazendo. Então, no versículo 16, Deus diz, ô povo sem noção, vocês ficam invertendo as coisas. Vocês fazem o errado ser certo e o certo ser errado. Vocês invertem tudo. Como se o barro valesse mais do que o oleiro. É isso que vocês fazem. Vocês acham que o barro vale mais do que quem o fez. Vocês invertem tudo. Vocês acham que vocês são mais importantes do que eu. Esse Deus está te falando. Com efeito, ousará a obra dizer para aquele que a fez, você não me fez. Deus está falando, por acaso, a obra pode olhar para o seu Criador e dizer para ele, você não me fez. Por acaso, um vaso pode falar para o seu oleiro, você não sabe o que você está fazendo. Você não entende nada disso, você está fazendo errado. Por acaso um vaso pode falar isso? Para quem está o moldando, você não sabe o que você está fazendo? O que você está fazendo? Uau! Deus está falando aqui, né? Como alguém pode dizer que eu não o fiz? Dizer ao seu Criador, ele não me fez. Como alguém chega e diz que eu não fiz? Vem falar que foi feito por Baal. Vem falar que foi feito por Aserai, não sei o quê. Como? Vai dizer que não fui eu que o fiz? Como vocês olham para mim e dizem que eu não sei o que eu estou fazendo? Como vocês acham que eu preciso de ajuda? E acham que eu não sei o que eu estou fazendo? Então, no versículo 17, Deus fala que uma coisa bem cruel, bem dura. Deus fala assim, porventura não sucederá dentro de muito pouco tempo que o Líbano se transformará em pomar e o pomar será tido como floresta. Aqui, Isaías está falando sobre uma inversão espiritual. É o que diz no Novo Testamento, né? Os que se julgam sábios serão confundidos. Deus usará as coisas loucas do mundo. É o que está querendo falar aqui. Aqui está dizendo o quê? Né? Os Líbanos virarão pomar. O que está querendo dizer aqui sobre Líbano, né? Líbano era uma floresta, né? Que era uma floresta, gente, que não podia ser trabalhada. É rústica, né? É uma coisa grossa, uma coisa rude. É do jeito dela e acabou. Você não pode ir lá trabalhar e fazer, sabe? Por exemplo, um pomar, né? Fazer aquela trilha bonitinha de plantação. Você não pode. É uma floresta, é rude, é grossa, né? Então, é isso que está falando aqui. O Líbano, essa coisa rude, que não tem ordem, né? Tem uma árvore aqui, outra acolá, não tem uma ordem, não é árvore assim bonitinha, uma atrás da outra e um caminho no meio, não, né? Ela não tem ordem, é uma coisa em desordem, rude, grossa, né? Mas Deus está falando, chegará o dia em que o Líbano virará pomar. Deus pegará a floresta e transformará aquela floresta rude, grossa, em desordem, toda doida, e fará ela ter ordem, fará ela ter produtividade, fará ela ficar bonitinha, endireitada, alinhada. É isso que está dizendo aqui. Chegará o dia, né, em que vai ter uma inversão espiritual, onde os que não eram serão, onde os que eram humilhados, onde os que não eram nada serão algo importante. É isso que Deus está querendo dizer. Então ele diz, e o pomar será tido como floresta. E o pomar, aquele que era visto como, que certinho, que bom, isso é bom. Olha que lindo, que coisa mais, que ordem, olha que coisa perfeita. Não. Aquilo é uma floresta. Parece um pomar, mas é uma floresta. Chegará um tempo em que as coisas não serão vistas com os olhos, né? Não serão vistas como elas são por fora, mas elas serão vistas pelo que elas são por dentro.
mudará, né? A essência ali mudará, a percepção ali mudará. É sobre isso que está falando aqui. Vai ter um dia em que as coisas vão mudar, as coisas vão inverter. Aqueles que se acham não são nada, e os que são humildes serão muito importantes, né? Então é nesse nível aí que está falando. Isso vai acontecer. Então no versículo 18 diz: nesse dia, quando isso acontecer, quando chegar esse momento dessa virada espiritual, onde os humildes serão algo e os que se acham não serão nada, neste dia os surdos vão ouvir o que se lê para eles, os cegos vão ver, então eles estarão livres da escuridão e das trevas. Neste dia isso vai acontecer. Os humildes vão se alegrar em Deus nesse dia. E os necessitados estarão entre os homens que se exultarão, se alegrarão no Santo de Israel. Uau! E aqui está falando sobre Jesus, né? Caramba, que lindo, né? Lá no Novo Testamento a gente lembra, né? Que João, até falei agora há pouco, que João Batista fala, né? Tem um momento ali da história que João Batista está preso e João Batista começa a ter ali uma doidura ali, que ele começa a duvidar se Jesus é o Messias mesmo, né? O cara viu o que viu e depois ficou em dúvida, né? O que não faz a prisão, né? Aí, nisso ele fica em dúvida e manda lá mensageiros para ver se Jesus realmente é o Messias. E Jesus fala para ele que os cegos veem e os surdos ouvem. E fala os milagres que você está vendo, que está acontecendo. É isso aqui. Então, no versículo 19 diz: os humildes vão se alegrar em Deus, e os necessitados estarão entre os homens que sentem prazer no Santo de Israel. Versículo 20. Porque já não haverá tirano, e o escarnecedor será destruído. Todos os que andam à espreita para fazer o mal serão extirpados, serão destruídos. Os que cobrem os homens de culpa com as suas palavras, que armam ciladas ao juiz junto à porta, e sem razão privam do direito justo. Porque neste dia, aqui provavelmente está falando sobre o reino de Jesus, né? Não terá mais um homem tirano. Ninguém mais vai dominar sobre ninguém. E o escarnecedor também já não existirá mais. Todos os que fazem o mal serão destruídos. Então aqui está falando sobre o reino de paz e de justiça de Jesus. Então diz aqui que os que mentem, né, para condenar o próximo, né, o que fala falsamente, o que testemunha falsamente, acusa falsamente, né, eles destroem a vida de alguém por meio da boca, por meio das palavras. Está falando, os que cobrem os homens de culpa com as suas palavras. Então, por meio da palavra, ele está colocando culpa sobre alguém, né? Tá dando falso testemunho, tá ali acusando falsamente alguém de um crime, né? Esses vão ser destruídos. Os que armam ciladas, né? Eles estão ali armando ciladas para os juízes decidirem errado, para distorcer o direito, né? E eles ficam distorcendo o direito de quem necessita. Versículo 22 diz: portanto, o Senhor que livrou Abraão de perigos diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez, e eles nunca mais vão sentir vergonha. Pois quando eles virem o que eu vou fazer no meio deles, eles então vão confessar o meu santo nome. Eles vão reconhecer que eu sou o Santo de Israel. E eles vão me temer. Então, aqueles que haviam perdido o juízo se tornarão sábios outra vez. E os que um dia se revoltaram contra mim aceitarão o que eu digo. Aqui fala sobre essa redenção, né? Essa redenção que tem ao povo judeu, né? E a Bíblia diz isso mesmo. Quando a gente lê lá o Novo Testamento,
A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é necessário que se cumpra um tempo sem eles crerem. É necessário para que os gentios sejam salvos. É necessário que isso aconteça. Porque quando eles começarem a se converter, é que está próximo de Jesus voltar. A Bíblia diz isso. Eles vão começar a se converter. Quando estiver perto de Jesus voltar, eles vão começar a entender a palavra. Eles vão começar a aceitar. Né? Então, amém, gente. Amém. Glória a Deus, deu certo. Amém. Gente, com a graça de Deus, eu vou ver se dá pra dar aula amanhã, porque dá fogo. Vocês viram hoje, né, como que foi? É difícil. Mas amém, amém. Uma aula tão importante, né? Muito legal, glória a Deus. Espero que vocês tenham gostado, viu? Amém. Gente, eu vou se conectar aí no Facebook, no Instagram. Amém. E eu vou perguntar no vídeo se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Deixa eu desconectar o Facebook e o Instagram. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã ou quinta, com a graça de Deus, tá bom? Amém. Amanhã eu vou ter que ir para um hospital acompanhar um parente meu num procedimento. Então eu não sei se vai dar para eu voltar a tempo. Mas amém. Aí eu vou avisando vocês no grupo, tá bom? Amém, gente.